Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória do mártir São Bonifácio, que foi um bispo em terras onde é a Alemanha. E ele foi muito importante à sua época para a igreja e para o próprio povo, para a cultura do seu povo e tantas coisas bonitas. E o nome dele não era Bonifácio, acho que era Winfredo alguma coisa, bem alemão, lá em frente, com muito W e sem vogal quase. Mas mudaram o nome dele para Bonifácio, porque Bonifácio em latim significa aquele que faz bem feito, o que faz bem feito, bonus factus, fatos bem feitos, Bonifácio. Porque ele era muito bom em tudo que fazia, então ganhou esse nome. E todo mundo que faz bem feito o que faz, também ganha inimigos, e ele foi mártir. Mataram ele por causa do Evangelho, por causa da sua dedicação ao reino de Deus e à igreja. E aqui está, meus irmãos, talvez não fosse ele tão Bonifácio, teria vivido mais, né? Mataram ele porque ele era Bonifácio demais, ele era bom nos fatos que estavam ao seu alcance. Veja, mas longe de dizer que isso é um azar, mas só para a gente entender a dinâmica da vida. Nesse mundo existe o bem e o mal, né? Existe a luz e as trevas. E o coração humano vai fazendo escolhas, vai gerando afetos, de modo que dependendo se os seus factos são bônus, ou como diz Santo Agostinho, malo, enfim, lá todo um texto bonito de Santo Agostinho sobre o mal dentro do coração do homem. Dependendo de como vão os factos da nossa vida, a gente pega mais ou menos carinho pelo próprio bem ou pelo próprio mal, e até mesmo aversão ao bem, né? Então foi um homem grande, muito querido, famoso na Europa, uma devoção famosa, para nós nem tanto. Porque ele era bom nos factos a serem feitos da sua vida, da sua missão e do seu ministério. Mas por isso foi muito perseguido e edificou a igreja com o testemunho das palavras, das obras e também do seu sangue derramado. E nós ouvimos aqui então, na primeira leitura, o anjo Rafael então se revelando à família de Tobias e dizendo como fazer as coisas, é melhor fazer os factos da vida, como viver bem. E no Evangelho também, uma viúva que fez bem feito algo que todo mundo jurava que estava fazendo bem feito, mas estava fazendo mal feito. A liturgia de hoje gira em torno das boas obras, com um acento na esmola, no desapego. Esmola é isso, é um desapego meu
por algo que verdadeiramente nem me faz falta, algo que se eu ficar sem não muda a minha vida, e tendo isso como pano de fundo disso, a confiança em Deus. Porque essa viúva do Evangelho deu um show de fé na providência, no confiar em Deus. Por que é que ela fez a oferta que fez, e Jesus diz que ela deu mais do que todo mundo? Porque não deu nem do que sobrava, deu tudo o que tinha para viver. Porque ela é desapegada, ponto 1. Ponto 2, porque ela quis dar algo a Deus, estavam todos ofertando. Então ela entende que Deus é digno das ofertas, só eu não vou dar? Então ela é desapegada, ela compreende os direitos de Deus e ela confia em Deus mais do que na moeda. Porque, meus irmãos, vamos pensar, por que a gente encurta a mão? Por que às vezes o nosso coração até sente vontade de fazer certas coisas e na hora a gente não consegue fazer? Estou pensando aqui no coração que sente vontade. Então a galera aí que o coração nem vontade sente. Tem gente que nem coceira de boa obra ele sente vontade de fazer. É frio mesmo, é um poste. Mas eu estou falando esse grosso modo que eu acho que nos envolve a todos. O nosso coração aperta, esquenta, belisca, a gente tem uma ideia e na hora de dar o passo a gente encurta a mão. A gente fica com dó, é ou não é? Por que a gente é assim? Seja em relação à igreja na hora do dízimo, de uma festa, de uma campanha da igreja. Todo mundo sente vontade de fazer algo. E na hora não faz aquele algo, faz menos do algo. Seja em relação a um pobre, a um carente, a um amigo que está passando determinada situação e você fica sabendo, aí a tua cabeça, o teu coração, na hora diz assim, vou ajudar fulano, com tal coisa, com um X, e na hora o X vira meio X. Por que a gente faz isso? Porque nós não confiamos em Deus, nós confiamos no que a gente segura. Eu poderia fazer tanto, acabo fazendo meio tanto. Por quê? O mecanismo é sempre o mesmo. Eu deposito esperança no meio tanto que eu vou guardar para o amanhã. É ou não é verdade? Para o amanhã. Eu já contei algumas vezes a história de um rapaz, eu nem lembro o nome dele, mas no meu tempo de seminário, ele era seminarista de uma outra diocese, a gente se conhecia porque tinha que fazer a faculdade junto. Mas ele era mais velho já que a gente, eu acho que ele tinha uns 10, 12 anos a mais do que eu, à época, né? Então ele era mais maduro um pouco, filho único de família muito rica. E aí os pais até que aceitaram a ideia dele estar no seminário, coisa assim. Mas lá pelas tantas a pressão foi muita, porque ele tinha que cuidar do pai e da mãe. Acho que ele tinha um irmão, ele era o segundo filho, esse primeiro irmão então já... Se eu tinha lá meus 26, 27, ele era um cara de uns 38, esse irmão dele tinha lá quase uns 45, 50, morava longe, casado. Mas eles eram todos muito bem de vida. Mas enfim, mas quem é que vai cuidar do pai? Quem é que vai cuidar da mãe? Eu preciso cuidar da minha mãe, preciso cuidar do meu pai, preciso fazer companhia, certo? Aí foi. E era uma pessoa assim muito querida, sabe? Nossa, se fosse o padre dos 6, vocês iam ser tão mais felizes do que comigo, gente. Nossa, vocês não sabem o que vocês perderam. Apesar que era de diocese. Aí foi cuidar de pai e mãe, né? Retém. Gente do céu. Não sei se foi coisa de 1 ano e pouco. Veio um câncer, pegou essa mãe dele, levou embora assim, rápido. E dali, eu acho que mais 1 ano e pouco, o pai com esse irmão se acidentou, alguma coisa assim. O irmão ainda saiu vivo, o velhinho foi. Às vezes, a gente deposita a nossa segurança no que a gente segura e em nós mesmos. Veja, nem por um segundo eu estou dizendo que isso aqui é castigo, não embola as coisas. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente encurta a mão e a vida e coloca confiança no que a gente está segurando, sendo que a gente não sabe o dia de amanhã. O que tem de gente que vive guardando para um amanhã que não sabe se vai chegar, não é verdade? Tem gente que nunca fez uma praia na vida, rapaz. Tem gente que não leva a mulher num restaurante. Não compra um presente para ninguém. Não pega o carro de vez em quando e não baixa lá no Paraguai. Aí fala assim, padre, mas com o dólar desse tanto,
O dólar está caro, mas o franguinho frito do Shopping China continua sendo o franguinho frito do Shopping China, gente. Tira um dia lá, que não seja dia santo, pra você não cair em pecado, né? Vai lá dar uma volta, não é? Come um frango frito lá e volta, vê os preços. Vê os preços. Não, mas a gente tem que guardar para um amanhã, porque vai que a gente fica doente. Mas, meu irmão, tem umas doenças aí que não importa se você tem R$1.000 no banco ou 1 milhão. Com 6 meses você não está aqui mais entre nós. Por que ela deu? Despreendida, Deus merece. E será que essas 2 moedas que eu vou segurar, e eu senti que devia dar, e aqui é o coração de cada um. São Paulo vai dizer, Deus ama quem dá com alegria. É o Espírito Santo que diz dentro de você o que seria a tua alegria. Mas é preciso corresponder a essa alegria. Mas às vezes a gente retém por uma manhã que a gente não sabe se vai chegar, não sabe se vai precisar. E tem gente que passa a vida inteira sem ir num restaurante, sem fazer uma praia, sem fazer um passeio, guardando para o dia que ficar doente. Quem disse que você vai ficar doente? Numa dessas você vai morrer fulminante. Então, meus irmãos, para ser feliz nessa vida é necessário algum despreendimento. É necessário não negar a Deus o que Deus sopra nos nossos corações em relação à igreja e ao próximo. E confiar mais no Senhor do que naquilo que a gente está segurando na mão. Foi isso que essa viuvinha aqui nos ensinou. E aí ela deu a Deus, Jesus disse, deu mais que os outros, porque não deu do que sobrava, deu daquilo que lhe era necessário mesmo para viver. Acho que o próprio Jesus olhando falou, veinha, não faz isso não, precisa só dar uma só, filha. Todo mundo já tinha dado tanto para o templo, dá uma só, guarda uma, minha senhora. Acho que até Jesus, mas Jesus na sua sabedoria não quis podar a fé, nem a generosidade da vovozinha ali, deixou ela fazer o que ela sentiu que tinha que fazer. Enquanto que os outros davam de sobra e davam por vaidade. E aqui no evangelho de hoje tem algo também. Essa vovó, essa senhora, fez bem feito o que tinha que fazer. Os outros estavam fazendo coisas boas. As ofertas eram coisas boas, mas estavam fazendo com o coração errado. Havia um factus ali que não era bônus. O coração deles. Porque vamos entender esse evangelho aqui, minha gente. Primeiro que Jesus começa dizendo, né? Tomai cuidado. Fique esperto, abra os seus 2 olhos com os doutores da lei. E aí Jesus vai dizer do que eles gostam. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser bajulado nas praças, gostam das primeiras cadeiras da sinagoga. Eles gostam daquilo que a religião dá, mas eles não gostam da religião. Vamos entender isso aqui. A gente não gosta coisa nenhuma de rezar o terço. A gente gosta de que os outros achem e elogiem a gente porque a gente reza o terço. A gente não gosta de pobre coisa nenhuma, mas a gente gosta que os outros achem que a gente gosta, e a gente gosta do elogio que vem quando a gente faz algo para o pobre que a gente não gosta. A gente não gosta de missa. A gente gosta do retorno que ir à missa pode nos dar ao olhar dos outros. Esse é o problema deles. Eles gostam daquilo que recebiam de volta, mas não gostavam do que faziam coisa nenhuma. Entende isso, gente? A gente não gosta de jejuar. A gente gosta que os outros achem que a gente jejua. E do elogio que vem dessas coisas. E no fundo, talvez, Deus me livre e guarde, talvez a gente não goste nem de Deus, mas a gente gosta quando os outros acham que a gente gosta de Deus e diz que nós somos uma bênção, só para a gente poder dizer assim, imagina, exagero seu aqui, eu sou pecador igual você. Né? E quantas vezes por detrás não, imagina, que é isso, eu sou pecador igual você, tem um coração que se não ouvisse o elogio que ouviu ia embora bravo, magoado e cuspindo marimbondo. Que a gente é assim, a gente quer ficar desdenhando às vezes de um elogio, de uma bajulaçãozinha, mas por dentro não bajula eu não, para você ver o que eu faço com você quando você virar suas costas. Eles gostam é a vaidade, né? E gostavam tanto das coisas que voltam
sobre si, a partir de coisas justas, da religião, que olha o que esses malucos fizeram. Vai dizer então que Jesus está sentado no templo diante do cofre das esmolas, lá no tesouro do templo. Era um lugar dentro do templo, onde tinha uma ritualidade, tipo uma grande sala, que tinha uma ritualidade para o momento onde as pessoas poderiam fazer ofertas financeiras ao templo, para o sustento do templo, que era revertido também no sustento dos mais carentes, daqueles que não tinham o que comer. E também era o gesto com aquilo da pessoa expressar seu louvor, sua ação de graças a Deus, né? Muito bem. Jesus está lá e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. E aí diz assim, muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegou a vovozinha, nossa amiga, que deu só 2 moedinhas. E aí Jesus vai chamar e dizer, ela deu mais que os outros. A pergunta que eu faço, como é que Jesus sabia quanto é que cada um dava? Aí você vai dizer assim, padre, ele era Deus. Ele era Deus, não adianta ser com a mão fechada assim não, que ele vê dentro da mão da gente. É por isso que Jesus sabia o quanto cada um deu? Antes fosse. Ele sabia, porque todo mundo sabia. E como é que ele sabia? No lugar lá de fazer as ofertas, tinham 12 cofres gasofiláceos, formato de chifre, de tromba. 12. E em cada um se depositava um valor. E tinha um responsável por isso, que em voz alta anunciava o que cada um levava. Então, para a gente entender um grosso modo, está aqui o cofre dos R$100, dos R$50, dos R$20, dos R$10, dos R$5 e dos R$2 lá. Tinha 12. Então a pessoa ia à frente e ela ia para o chifre lá dos 50 conto lá, não sei, dos 100 conto. E ele colocava algumas notas daquilo. E era anunciado em voz alta, seu fulano de tal, X, dona fulana de tal, ali no cofrinho do 20, colocou 3 notinhas, hein? Y. Então todos sabiam o quanto se dava. Gente, você olha a vaidade que é isso. Olha a vaidade que é isso. E olha a falta de sinceridade nisso. Porque daí o sujeito vê o inimigo dele indo ofertar 500 conto. Ele não tem alegria nem desejo de dar nem 100. Mas como o fulano deu 500, ele está achando que ele é quem? Está achando que ele é melhor que eu? Agora todo mundo vai ficar bajulando esse filho de um nananana. Que adianta dar 500 contos se lá fora fala nananana? 1000. E todo mundo falava em voz alta. E o sujeito ao fazer a sua oferta virava para trás, estufado igual um pavão, desfrutando em si mesmo da sua vaidade. É por isso que Jesus sabia o quanto cada um deu. Porque todos sabiam. E Jesus não vai dizer no Evangelho, quando você for dar esmola, que a tua mão direita e a mão esquerda, uma não precisa saber o que a outra faz. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas todos sabiam, todos se ostentavam. Veja, coisa boa de ser feita, a caridade com o templo. Mas os outros precisam saber quanto. Então, meus irmãos, a vaidade é a coisa mais terrível da vida, porque ela estraga as boas obras. Orgulho, ego, estraga as boas obras. A gente mata o fruto da boa obra quando a gente precisa contar e ostentar a boa obra feita. E é por isso então que Jesus sabia o que cada um estava fazendo ali. Então Jesus viu gente que deu muito dinheiro, mas deu um muito que nem fez cócega, né? E aí então Jesus começa o evangelho dizendo: tomai cuidado com os doutores da lei. E agora Jesus vai apresentar aos seus discípulos, ele já apresentou um modelo a não ser seguido, os doutores da lei. Que coisa triste, hein? Chegar a ser doutor da lei para não poder ser imitado. Que coisa triste. E agora Jesus então vai apresentar aos seus discípulos uma mestra. Então Jesus disse aos discípulos: discípulo é aquele que tem um mestre. E Jesus não vai dizer assim: ó, olhem para mim, meninos, façam como eu. Não faz como o doutor da lei, faz como eu. Não, ele diz: não faz como o doutor da lei, faz como aquela Dona Maria ali, ó. E aquela pobrezinha que deu 2 moedinhas. E aí que tá. Como é que Jesus sabe que é 2 moedinhas?
Porque as moedas dos pobres não tinha nem o cofre para ser posto, era uma caixa. E ali ninguém anunciava quanto era colocado. Então a pessoa ia, ofertava, ninguém batia palma, ninguém elogiava, ninguém ficava achando nada. E Jesus com certeza ouviu o barulho das moedas, porque moeda quando cai faz barulho, né? Jesus ouviu 2 tilintar de moeda ali. E o sujeito responsável pelos cofres, pelos chifres, não deu glória nenhuma àquela Dona Maria. Deu ao seu fulano, ao seu fulano, ao seu fulano. Eis que vem Dona Maria, arrastando a chinelinha. Uma caixinha de sapato, coloca a sua moeda. E o nome dela não é... Ninguém fala nada dela. Mas Jesus diz então aos seus discípulos: não façam como esses, façam... Não precisa nem olhar para mim. Como aquela viúva. E aquela viúva não foi elogiada, não foi honrada pelo chefe do templo, pelo responsável pelo momento das ofertas, mas foi reconhecida e foi elevada por Jesus à categoria de mestra. Ele disse aos seus discípulos: não olhem nem para mim, aprendam com aquela viúva ali, ó. Ninguém nunca foi elogiado assim na vida como essa viúva. Naquele dia, teve gente que derramou muito dinheiro naqueles cofres e Jesus ficou quieto. Jesus não ficou admirado com nada. Jesus ficou admirado com a viúva. Não está na Bíblia, mas está na minha cabeça. Essa veinha voltou para casa, ela não andava, ela flutuava dessa altura assim, ó. Ela chegou a remoçar. Parece que eu estou vendo essa viúva assim, desfilando. Toda... Jesus elogiou a velhinha. Jesus fez daquela que ninguém via, porque só vê outras coisas, mestra dos seus discípulos. E ela é mestra nisso, né? Em verdade eu vos digo, esta viúva aqui que vocês estão vendo, ó, deu um show em todo mundo aqui hoje. Deu mais que os outros. Porque todo mundo no fundo deu do que sobrava, enquanto ela na sua pobreza ofereceu tudo o que tinha para o seu amanhã. E colocou toda a sua esperança em Deus. Irmãos e irmãs, vamos prestar atenção nisso aqui. O nosso relacionamento com o dinheiro, através da igreja dos pobres, pode nos fazer crescer muito na fé, como pode nos fazer ficar estacionado a vida toda. É por isso que Deus deu a regra da esmola, da caridade, das ofertas e dos dízimos. O que pode me fazer crescer ou atrasar na vida espiritual e no meu relacionamento com Deus? Cachaça? Sim. Dependendo de como você se relaciona com o álcool, do como você aprendeu a lidar com o álcool, você sobe ou desce no seu relacionamento com Deus, inclusive. Dependendo de como você se relaciona com o celular, você sobe ou desce na sua vida. Dependendo de como a gente se relaciona com comida, com roupa, com o nosso ego, com a nossa vaidade, com o nosso tempo, com o nosso sono. Dependendo do modo como eu me relaciono com amizade, marido, mulher, filho, filha, sexo. Essas coisas podem nos fazer santos, como podem nos fazer demônios. É ou não é verdade? O que é uma pessoa santa? Como é que ela fica santa? Usando santamente, na unção do Espírito Santo, as coisas humanas. Que todo santo come, bebe, dorme, conhece pessoas, se relaciona com os outros. Como toda pessoa que é a cópia mal feita do próprio diabo também precisa comer, beber, se relacionar com pessoas, com o dinheiro, com a igreja e com os pobres. Os instrumentos da vida, meus irmãos, são iguaizinhos. Pega a pessoa que você admira muito, pega a pessoa que você tem repúdio, pega a pessoa que você fala, nossa, queria ser como ele, e pega a pessoa que você fala, Deus me livre de ser igual a essa criatura. Você vai ver que em comum eles têm o quê? A vida, essas ferramentas de interação. Dependendo do modo como você se relaciona com a missa, com a igreja, com os sacramentos, todo mundo está diante e em contato com essas coisas. E o dinheiro tem o poder de nos santificar e crescer na fé.
como tem o poder de nos encapetar, como tem o poder de nos estacionar. Esse é o ponto. Então todos nós precisamos avaliar isso aqui na nossa vida. Talvez você nem ouviu falar disso. Quando esses assuntos são falados dentro da religião, do templo, a gente vai ficando cheio de milindres, toques e dedos, sobretudo por causa de escândalos, sobretudo que quem faz isso aqui é uma picaretagem sem fim. Mas, entenda isso na sua vida: o dinheiro, os bens materiais e o modo como você se exercita em relação a ele, através da igreja e dos pobres, santificam a sua vida, dilatam a tua alma para receber da graça, da unção e do Espírito Santo, como podem te estacionar uma vida inteira na tua mediocridade. Ou, Deus o livre, inclusive, não só estaciona, como vai regredir. Então, queridos irmãos e irmãs, esse ensinamento que Jesus nem nos deu, Ele nos apresentou através da vida de uma simples viúva. Nós precisamos entender isso. O modo como a gente se relaciona com o dinheiro, através de coisas visíveis. Porque não adianta você olhar para o dinheiro e falar: não, padre, eu nem gosto. A gente não avalia se a gente gosta ou não gosta de dinheiro quando a gente pensa nele. A gente sabe se gosta mais ou gosta menos, não é pensando nele. A gente sabe se a gente gosta mais, se gosta menos, através da disponibilidade que a gente faz dele. Porque tem dois jeitos de você ser apaixonado, maluco e escravo por dinheiro. Um, torrando, comprando, querendo, não é? Não terminou as 12 parcelas daquele celular, está na 7ª, já está trocando no outro. Mas tem um outro jeito também de ser louco e escravo por dinheiro: acumulando, guardando e não usando. Não usando. O que eu acho particularmente mais feio ainda. Mais feio do que aquele que gasta muito, até se embola, é aquele que você olha e vive escangalhado. E a pessoa, não é verdade? Vai fazer esse cabelo, minha filha. Vai comprar uma roupinha, faz essa unha. Jesus amado, se endireite. De vez em quando a gente não vê essas coisas, umas mulheres assim que você fala: rapaz, o marido dela está falido. Eles estão devendo para todo mundo. Nada, pá, mão de vaca mesmo. Aquilo ali para tirar R$1, eita, tem que pegar o alicate. Então dinheiro, eu não meço quando eu penso nele, porque existem dois modos muito diferentes de exercitar amor ao dinheiro. Entende isso? Mas ele se mede no nosso relacionamento, dinheiro, em relação à fé, à igreja, à comunidade e às pessoas que Deus coloca na nossa frente, no nosso saber, que tem menos do que nós e que necessitam de coisas. E aí nós ouvimos então a primeira leitura também, ao finalzinho então do livro de Tobias, né? Quando o velho Tobite chama o Tobias, o final da história então foi feliz, o velho Tobite está curado da cegueira, o Tobias está casado com a Sara, que também era uma tragédia, está todo mundo feliz, já teve lua de mel, as famílias estão se conhecendo, não é isso? E aí o velho Tobite então atribui tudo isso a esse amigo que o filho arrumou pelo caminho, tão sábio, que ainda deu a receita de um remédio que cura a cegueira, e que arrumou para o menino um casamento, e um bom casamento, porque Sara era da mesma religião deles e tudo mais. Então ele vai dizer: meu filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, quantos dias ele ficou com você, quanto é que é a diária, calcula, multiplica, vamos acertar, mas acrescenta uma gratificação aí. Acrescenta uma gratificação, uma esmola, um gesto bonito. Por quê? Porque saiu melhor do que você queria. Não é verdade? Saiu melhor do que você queria. É bonito esse gesto aqui, porque aí eles vão dar, recebe como salário, o jovem Tobias vai dizer ao anjo, que ele nem sabe que é anjo ainda, recebe metade de tudo o que trouxestes e vai em paz. Metade, bastante coisa, hein, gente? Metade, poxa vida, metade é metade, hein?
Mas por que ele teve esse gesto? Porque possivelmente ele pensou assim: eu não esperava trazer nada disso. Se fosse só meio disso, glória a Deus, então eu vou ficar com meio, fico você com meio. Gente, nós precisamos aprender a sermos dadivosos. Olha, todo mundo já viveu e vai ver isso na vida. Tem hora que você não está esperando nada e te vem algo. Seja dadivoso com esse algo, não seja mesquinho. Quando a vida te presenteia. Você entende isso? Tempos atrás, eu testemunhei uma experiência que eu achei muito interessante. Presta atenção nisso aqui. Que a gente vê muito disso, né? Uma vez eu vi uma pessoa, chegou ali na secretaria da igreja e feliz, dizendo que não ia mais precisar fazer determinada cirurgia. Tinha uma cirurgia marcada para fazer lá. Nada de outro mundo, mas ia pegar lá uns 3, 4 dias de hospital. E me disse lá um valor, nossa, padre, ia morrer uns tantos mil. 3, 4 dias de hospital, médico, anestesia, qualquer coisa dessa aí é o quê? Sei lá, não tem ideia, mas deve ser 15 mil, 12 mil. 4 dias dentro de um hospital, certo? Sei lá, não tem noção. 10 conto. 10 conto. Nossa, padre, senti uma dor, não sinto mais, não vou ter que fazer, ia morrer nos 10 conto. Não vai mais morrer nos 10 conto, mas estava programado para morrer em 10 conto. Né? Louvado seja Deus que não vai morrer em 10 conto. Gente, e aí conversa vai, conversa vem, eu fui saindo, mas fui ouvindo, né, tal. Inclusive a gente podia pegar, aí quando chega outro, conversa, fui fazer minhas coisas, falei assim, vamos pegar uma cartela para agradecer. Pensei, poxa, uma. O doutor ia te levar 10 mil. Não sei, por aí, vai mais. Leva 2 cartelas. 3, ajuda nós. Eu vou levar uma para agradecer. Veja, eu não estou no lugar da pessoa, não sei o que ele tem que fazer com aquele dinheiro, não sei de nada. Não sei. Mas veja, Deus te abençoou, você não estava esperando que você ia economizar 10 mil, ia. Seja dadivoso diante de oportunidades que você está tendo agora. Por um acaso, no mesmo dia, mesma semana onde Deus te livrou de 10 mil, tem uma cartela em cima do balcão. Uma não, tinha várias. O que você pode fazer? Entende? Vamos pensar que na mesma ocasião você fica sabendo que a família tal, a Lia colocou no grupo lá que tem uma família precisando de calça e sapato. Poxa, eu nem esperava essa bênção, 10, 12 mil. Eu não vou dar velho, não vou comprar, vou lá, calça, sapato, quem mais está precisando? Tem criança lá nessa casa? Podia levar uma bola, uma boneca, né? Na cesta básica, sei lá, vou colocar um fardinho de Coca-Cola. Aí a pessoa fala, louco, vai gastar uns 400, 500, 600 conto com isso. Rapaz, eu ia gastar 10 no médico. A dádiva, olha o que o Tobias está ensinando. Filho, acerta o salário com ele e dá um mimo. O Tobias foi lá e deu metade, porque ele não ia receber nada. Ele ficou feliz com metade. Ser dadivoso, ser generoso, magnânimo. A vida nos apresenta ocasiões. E meus irmãos, são nessas coisas aqui, que você dilata o espírito, sua alma, a gente dilata a nossa alma para o Espírito Santo entrar em nós, ou a gente mantém ela fechadinha, tacanha, para o Espírito Santo a muito custo entrar de gota a gota em nós. A vida é feita de ocasiões, onde a gente pode exercitar essas coisas ou não. Veja, não é que você sai procurando isso acontece na tua frente. A gente não tem que sair caçando essas coisas. A gente só tem que estar pronto para elas, porque elas vêm nos nossos olhos. Você se vê diante de. E aí então ele chama e vai dar metade. E aí Rafael, que até então estão achando que é um senhor, um rapaz, é um anjo, vai dizer, dê graças a Deus, né, por tudo que vocês receberam de Deus. E aí ele vai dizer, cantai, bendizei o nome do Senhor. Manifestai a todos os homens as obras de Deus como é justo. É justiça, é dever e salvação manifestar e dar glória a Deus, tornar público os benefícios que Deus nos faz. Porque ele diz, não hesiteis em expressar a Ele o vosso reconhecimento, porque se é bom, e é bom, se é bom guardar o segredo do rei, não dar com a língua nos dentes, ficar de boca fechada em assunto que não é teu. Por outro lado, é justo
revelar e publicar as obras de Deus. Irmão, a nossa língua às vezes parece que está funcionando com sinal trocado, né? Vida alheia e segredo do rei chega e escorre pela nossa boca. As obras de Deus, eu tenho vergonha, eu não tenho coragem, eu sou tímido, eu sou tímida. É ou não é verdade? Quanta obra de Deus sendo silenciada, isso é pecado. A gente precisa saber falar, dividir, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Às vezes eu escuto com alegria, mas uma alegria com algum pesar. Ai, pai, tem uma coisa, tanto tempo que eu queria falar para o senhor. Eu fui numa missa e recebi uma cura assim, assim, assado. O senhor lembra o que o senhor falou? Eu falei, claro que eu não lembro. Quando é que foi isso? Ah, deve ter uns 3 anos. Poxa vida, 3 anos? 3 anos? Até eu estava achando que eu era meio lelé da cabeça. Porque faz 3 anos que eu falei uma palavra de ciência aqui, e você guardou 3 anos para vir me confirmar. 3 anos, 4 anos. Quero falar com você que faz uns 5 anos. Não precisa ter medo de mim não, vem contar, antes tarde do que nunca. Mas pelo amor de Deus, né? 3 anos. Ninguém sabe. Fala das coisas. Olha o que o anjo está dizendo. É bom você ficar com a boca fechada a respeito da vida dos outros e do segredo do rei. Não fica cutucando quem é maior que você não, que vai te sobrar para tua cabeça. Como a gente precisa aprender isso, né, gente? A gente fala mal, a gente instiga ódio, né? Sobre os outros. Você não sabe se você não vai precisar da pessoa amanhã, deixa abaixo aí. Você não sabe. E quem tem a língua muito grande, geralmente diz que o que não tem e não vive, porque ele não consegue entrar dentro das panelas. Não existe panela, meu irmão. Existe amizade, existe rede de relacionamento, existe gratidão, não existe panela. Para de falar da panelinha, não tem panelinha. Tem amizade, tem gratidão, tem confiança. Isso no mundo empresarial se chama networking. Não existe panela. Você está entendendo? Existe relacionamento. Você já falou de Deus e o mundo, você senta o porrete em todo mundo, de modo público. Gente, quantas inimizades via Facebook. Pessoas dentro da mesma cidade, elas nunca se viram, elas nunca pegaram na mão uma na outra, mas elas já se odeiam por causa de assuntos públicos e comuns. Você não sabe se um dia você não vai precisar pedir um emprego para um filho teu no serviço daquele outro ali. O teu Bolsonaro vale tanto assim? O teu Lula vale tanto assim? Nós vamos ficando identificados entre amores e ódios em muitos assuntos. Política, construção de igreja, sabe? Meio fio, quebra-mola. Cuidado com o tamanho da tua língua, porque amanhã ou depois a vida vai dar volta. E talvez você precise estar em amizade com alguém que você chamou de filho disso, filho daquilo, não sei o que, não sei o que. Você nem pegou na mão da pessoa nunca. Olha o que o anjo está ensinando. Guarda a língua na boca. Guarda a língua na boca. E geralmente quem não guarda a língua na boca começa a viver uma vida muito limitada, muito fechadinha com mais meia dúzia de pessoas. Aí ele diz que ele não consegue entrar em panelas, porque é uma panela. Não, não é uma panela, é uma rede de relacionamento. Onde as pessoas são gratas umas às outras, devem favor um ao outro, amizade um ao outro. É assim que você faz a vida, com tudo, até dentro da igreja. Você entende isso? O padre não responde a gente. Só responde fulano, fulano. O nome disso, meu irmão, é relacionamento, é gratidão, é dívida de algum modo, está entendendo? Aí você pega o teu celular, tem 2.000 mensagens, você vai subindo. Opa, fulano, meu amigo, me ajudou, me ajuda. Pois não, o que você precisava? Manda um áudio que eu não estou podendo ouvir agora. Olha o que ele está dizendo. O segredo do rei, a vida do outro. Mas rei aqui é o outro mais poderoso, né? Rei aqui é o outro que é maior. Guarda a tua língua na boca. Cuidado. Agora quer abrir a boca, porque é ruim ficar com a língua dentro da boca o tempo todo? Proclame o que Deus fez. E aí então ele vai dizer coisas maravilhosas para nós, que eu nem vou explicar, só quero ler porque são autoexplicativas. O anjo dizendo, é valiosa
valiosa, a oração com o jejum e a esmola com a justiça. Pequeno parênteses, porque às vezes a gente pode dar esmola para continuar sendo injusto e para compensar a injustiça, né? É aquela, eu roubo teu carro, aí te ofereço uma carona. Olha que doce que eu sou. Não, esmola com justiça. A esmola não é para anestesiar a injustiça. Melhor é pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Melhor é dar esmola do que acumular para si tesouro, porque ela livra da morte, purifica do pecado. E os que dão esmola serão saciados de vida. E é verdade mesmo, gente, porque o que tem gente aí que não tem vida dentro de si, por quê? Porque é sovina, mão de vaca, contador de moeda. Olha o que está dizendo a palavra: os que dão esmola serão saciados de vida, de interioridade, de alegria, de leveza. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmo. Meu Deus, olha a profundidade disso. Quem comete o pecado, os 10 mandamentos lá, quem comete pecado e injustiça, ou seja, fere o outro, não honra com o outro, aqueles que cometem pecado e injustiça são inimigos de si mesmo. De si mesmo. Porque, gente, a gente peca, faz o mal para o outro, mas o pecado fica onde? Em quem peca. Está entendendo? A gente carrega na gente mesmo as maluquices que a gente faz, os erros da nossa história. Olha lá, os que cometem pecado e injustiça são inimigos de si mesmo. E aí de novo ele vai dizer: e eu vos declaro de novo, é bom guardar o segredo do rei, mas a obra de Deus deve ser revelada com a glória devida. E aí ele vai explicar: lembra quando você e a Sara rezavam e apresentavam a Deus a vossa prece, e você fazia o mesmo, Tobit, enterrando os mortos? Lembra que você não hesitava de levantar da mesa para ir enterrar os mortos, e foi desse jeito que ele acabou ficando cego, né? Pois bem, eu fui enviado para te curar, a ti e a tua nora, a Sara, porque eu sou Rafael. Agora bendizei o Senhor sobre a terra, porque eu volto para Deus, e escrevei tudo o que vos aconteceu. Que coisa mais linda. O que o anjo disse no final? Primeiro, quase que uma cura interior. Tobit, lembra do tanto de coisa boa que você fazia? E ele, então eu também lembro. Eu também vi. Deus vê o que ninguém vê e não esquece das boas obras. Porque você acha que o Tobit, velhinho, cego e pobre, dentro do seu coração não disse muitas vezes: que adiantou todo o bem que eu fiz? Não foi assim no início da semana, quando a mulher dele mandou na lata dele? Do que adiantou as tuas boas obras e a tua fé? Então agora o anjo está dizendo: lembra? Ele: lembro, então eu também lembro. Eu estava lá vendo, e você nem me via, eu te vendo. Sara, minha filha, lembra você chorando no quarto, rezando, clamando a Deus? Lembro, então eu também lembro. Eu estava lá, você não me viu, mas eu te via, eu estava do lado. Você não sabe nem quantas lágrimas caiu desses olhos aí, Sara, eu contei todas. Não está no Salmo? O anjo do Senhor recolhe a lágrima do justo como num odre e leva ao céu. Primeira coisa que o anjo está fazendo aqui antes de ir embora: curar o coração, reafirmar a fé. Lembra? Lembro, então eu também lembro que eu estava lá. Você não me via, mas eu te via. Você estava enterrando os mortos, eu estava do teu lado. Eu estava lá. Você estava chorando no quarto, minha filha, humilhada. Eu estava lá, você não me via, eu te via. E agora então, escrevei tudo, ou seja, faça da sua vida um livro a ser lido. Faça da sua vida uma história a ser contada. Pega o que você tem e Bonifácio, bônus, factos. Contem essa história. E aqui está, meus irmãos, o poder e a necessidade e a beleza da gente estar nas mãos de Deus. Uma história que era para ser simplesmente tragédia e sucessão de tragédia.
Dor e sucessão de dor. Capítulo triste. Vamos mudar essa página, né? Mais um capítulo triste. Escreve a tua história, porque quem anda com Deus, como é que termina a história? Com ação de graças. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós estamos nessa vida aqui e a gente de algum modo está escrevendo um livro. Você entende isso? De algum modo você está escrevendo um livro. Você está escrevendo o livro da tua história, eu estou escrevendo da minha. Olha como o anjo vai embora, dizendo para eles, olha para a tua história, para de chorar e faz ela virar um livro. Olha para a tua história, deixa Deus agir para ter um final feliz nisso aí. Você já imaginou se o Tubit para de rezar e se afunda na lamúria e na depressão de ser idoso, cego e pobre? Você já imaginou se a Sara, naquele quarto, aquele dia, nós ouvimos essa leitura, ela falou, eu vou me enforcar. Ela olhou para a corda, olhou para... Deus me livre e guarde, gente. Olha o que o anjo está dizendo. Primeiro, não morre ainda não. Beleza? Vamos ficar todo mundo vivo, sim ou não? Só eu vou ficar vivo? Você não vai ficar vivo? Faz assim para mim que eu vou ver se você vai ficar vivo. Baixa então para não vou morrer hoje não. Ah, também vou ficar vivo agora também. Vou ficar uns 30 anos aqui, só para dar trabalho para os outros. Isso. Não morre ainda não. Não para de rezar não. E não se afunda na tua dor não. Porque é nessas horas que o anjo do Senhor está vendo a gente não está vendo ele. Para quê? Escreve tudo o que te aconteceu. Escreve com o olhar de Deus o que te aconteceu. Reescreve essa vida aí. E aí o anjo do Senhor volta para o céu. E cá estamos nós, sabe lá quantos 1000 anos depois disso. Porque isso aqui foi muito antes de Jesus. Falando disso, sendo alimentados disso, aprendendo com isso. Graças a esse velhinho extraordinário, o Tubit, a esse rapaz sensacional, o Tobias, e essa moça incrível, a Sara. Vamos dar uma salva de palmas para esses três. Show de bola demais. Coisa linda. Agora, escreve. Seu poder de Deus, escreve. Bonifácio. Bem feita a vida. Bem chorada a lágrima e bem agradecido os dons de Deus. Bonifácio, aquele que faz bem feito. E Deus quer fazer bem feito na nossa história, minha gente. E mesmo que a gente peque, a gente erre, que a gente é humano e burro mesmo, a gente é meio lesado, tem hora. A gente se assusta da gente mesmo. A misericórdia do Senhor refaz as coisas. A misericórdia do Senhor tem destinos e finais para nós que a gente não imagina. Porque filme bom é o filme que você não sabe o final, verdade ou não é? Fala, filha da mãe, foi ele que roubou, foi ele que matou ela, foi ele. Não foi ele. Você fala, ah, que legal. Não é assim? Filme bom é aquele que você se surpreende no final. Livro bom é aquele que você quer que você vai. Aí vira tudo de ponta cabeça e fala, não acredito. Essa é a nossa vida. Tem um final para nós que às vezes a gente nem sabe. Porque nós não somos capazes. Paulo diz aos Coríntios, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano é capaz de pressentir ou imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Então, de novo, morre não. No que depender de você, fica vivo. E nos mantenhamos em Deus, minha gente. Bendito seja o Deus que vive eternamente. Ele tem um final que a gente não imagina para nós mesmos. Vamos ficar em pé.